Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor doutor Guilherme Santoro Gestenberger, sou coordenador de projetos acadêmicos da Septim Cápsulos e hoje convidei e estou aqui como um mediador da nossa aula com o professor André da Silva Alencar. Gostaria de deixar claro até o professor André que a gravação desta aula inaugural estará à disposição dos nossos mais de 5.000 membros na plataforma, junto com todo o curso, o quanto antes, né? Estamos aqui trabalhando para colocar o curso completo o mais rápido possível para vocês na nossa plataforma. E vamos hoje ter a nossa aula tão esperada sobre a reforma tributária, que é um assunto em voga, é um assunto super pertinente, super relevante para a vida de todos nós. Então, basicamente, teremos aquele modus operandi, 40 e poucos minutos de apresentação do professor André, e depois ele pode abrir para perguntas e respostas, ele pode esclarecer alguns pontos que podem ter questionamento aqui dos nossos alunos. Então, vou apresentar o professor André da Silva Alencar. O professor André é formado em Direito pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Também concluiu um LLM em Direito Tributário e Contabilidade Tributária pela mesma instituição e ainda possui um mestrado em Direito Público e Evolução Social na Universidade Estácio de Sá. Então, ele é um mestre que possui LLM, tudo na área do direito. André Alencar também é assessor do CREA, tá? Que é um conselho de classe, onde ele atua principalmente em questões administrativas e quando trata da administração tributária desta autarquia. Então, passo a palavra ao professor André e já de pronto agradeço por aceitar o convite de ministrar o curso completo, que tem 8 horas de duração, sendo 7 horas de aula gravada, que são 14 horas de 30 minutos, 14 aulas de 30 minutos, e esta aula inaugural. Muito obrigado, professor André. A palavra está com você. Muito obrigado, Guilherme. É uma honra poder estar aqui com vocês. É sempre uma honra estar com o Guilherme, um dos homens mais qualificados que eu já tive a oportunidade de conhecer, um dos mais trabalhadores. Fora ser um amigo meu, pessoal, é um prazer incomensurável poder estar em qualquer ambiente de aprendizado com ele. Eu estou sempre aqui aprendendo. Ele me deu essa oportunidade e eu estarei aqui aprendendo com vocês também, enquanto eu leciono. Como nós sabemos, essa reforma tributária, essa nova reforma tributária, ela demorou muito tempo para ser feita. Ela tem pontos que foram fusões da PEC 45 e da 110. Ela extinguiu certos tributos, e ela, de fato, impactará a vida de todos nós de uma maneira ou de outra. Até pensando macroeconomicamente, quantas empresas não deixam de participar ou de estar dentro do mercado nacional pela complexidade que é o nosso sistema tributário. Então, eu vou começar falando mais especificamente do que mudou, usando, inclusive, como base o relatório feito na Câmara, e após nós podemos conversar um pouco sobre os princípios que nortearam o movimento de alocação e de realocação dos recursos fiscais do Brasil, né? Então, essa reforma, ela extingue alguns tributos, né, como PIS, como COFINS, como ICMS, como ISS, né? Então, contribuição para o programa de integração social, contribuição para o financiamento de seguridade social, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação,
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para os mais íntimos, ISSQN, o IOF, todos eles foram extintos. Né? Você teve algumas peculiaridades dentro da reforma, exatamente porque ela foi a reforma que foi possível, talvez não tenha sido a perfeita, mas ela é um caminho para frente, né? E ela deixa, por exemplo, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para servir como diferencial da Zona Franca de Manaus. E terá suas cotas reduzidas ao longo do tempo, exceto em relação aos produtos que concorram com aqueles que são de industrialização criados no próprio polo, né, industrial, no nosso próprio polo industrial. E aí nós criamos o IBS e o CBS, né, que compõem conjuntamente o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Por que a gente chama ele de dual? Exatamente porque ele pertence a essa categoria. Nós temos a união do imposto sobre bens e serviços, de competência de estados e municípios e pelas características específicas do Distrito Federal, junto com a contribuição de bens e serviços, que é de competência da União. As legislações de ambos os tributos, né, e é interessante esse nome de contribuição sobre bens e serviços, que pode alargar em muito a discussão, né, sobre o termo em si, mas focaremos aqui naquilo que foi mudado. Né? Então, nós temos que esses dois tributos serão harmonizados, de modo que todas as características principais, pelo menos, dos dois tributos observem as mesmas regras, ou seja, os fatos geradores, a base de cálculo, hipótese de não incidência, tenderão, né, a isso, sujeitos passivos, imunidades, regimes específicos, regimes diferenciados ou favorecidos de tributação e regras de não cumulatividade e de credenciamento. Né? Nós temos um movimento até atendendo ao princípio da neutralidade, para uma harmonização entre toda a base. Né? Inclusive, causará um alargamento. As bases de incidência do IBS e do IBS são operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos com serviços, né? Ela que, de novo, pode ser realizado por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja um contribuinte habitual do tributo, qualquer que seja a sua finalidade. A base de incidência do novo tributo, o imposto seletivo, que muitos chamam de imposto do pecado, sin tax, ou exercise tax, né? E aí algumas pessoas podem chamar até de um imposto seletivo, mas aí nós podemos notar que é um imposto que não é só seletivo, né? Ele cumpre a sua função extrafiscal, ou ele tenta cumprir sua função extrafiscal da melhor maneira possível. Né? O imposto seletivo, ele tem como base de incidência a produção, a extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Né? Esse imposto não incide sobre bens e serviços que tenham alíquotas reduzidas, em 60% de IBS e de CBS, sobre exportações, tão bem quanto energia elétrica, e com especificidade dentro de telecomunicações. Quanto às regras de cobrança por fora, né, a proibição do tributo de incidir sobre ele mesmo e sobre outros, né, seguem regras diferentes devido à sua natureza. Então, o imposto seletivo, ele não incide sobre ele mesmo, nem sobre o IBS e o CBS. Já o IBS e o CBS não incidirão sobre eles mesmos
nenhum sobre o outro, mas incidirão sobre o imposto seletivo. De novo, isso busca a neutralidade fiscal, evitando que a importação e a compra direta de um fabricante seja mais vantajosa. Então, portanto, faz necessário incluir um imposto seletivo na base de cálculo dos tributos gerais sobre o consumo, né? Nós temos, portanto, o aproveitamento do crédito do IBS e do CBS cumprindo ou não com uma atividade, né? Então, você tem, por exemplo, o cálculo plurifásico, né? Onde você terá você poderá usar o crédito tributário em suas diferentes fases, né? Uma maneira de assegurar que você não tenha essa cobrança, inclusive por dentro, que você não faça um cálculo onde o produto fica mais caro, né? O recolhimento do imposto incidente sobre a aquisição de bens ou serviços, temos o split payment, né, anual, ou o recolhimento do imposto que pode ocorrer sobre a liquidação financeira da operação. E aí, isso é bem interessante, porque a gente começa a pensar se existe um regime de competência aqui, como ele está operando, né? Lembrando sempre que nós temos alguns exemplos fora do país, onde o GST, o IVA, o VAT existem e operam, e suas diferentes maneiras de implementação. Nós podemos, inclusive, mencionar a Índia como um exemplo que agregou o IVA, e teve diversos problemas, inclusive na implementação dele. Por incrível que pareça, o que possa parecer, né? O Brasil é um benchmark na digitalização não só de serviços financeiros, mas também na composição da sua estrutura tributária, né? Então, quando nós falamos sobre condicionamento, né, o aproveitamento do crédito, ele daria na verificação efetiva do recolhimento, né? Temos aí, como exemplo, o México, por exemplo, que muitas vezes você tem uma demora mais alongada para você conseguir usar os créditos tributários que você adquiriu. E aí, de novo, nós vamos aos princípios, né? Inclusive, agora instituídos dentro da Constituição, né? Princípios novos que estão elaborados. Então, nós temos o da simplicidade, o da transparência, o da cooperação. Neutralidade, ele é algo que, de fato, nós procuramos desde o início, né? Quando a gente pensa no princípio da neutralidade, nós podemos usar até a maré de um barco, quando ela sobe ou quando ela desce, ela tende a afetar a todos, lembrando sempre que quando nós oferecemos benefícios fiscais ou regimes diferenciados, o que nós estamos fazendo é um trade-off dentro dos recursos que são disponíveis para o Estado utilizar, né? Então, a cada regime diferenciado, né, para cada setor que eu beneficio, eu sou obrigado a aumentar a tributação como um todo, pelo menos na média, né? Então, nós temos para o IBS, né, subnacional, portanto, estadual, municipal e com as características do Distrito Federal, tanto também contam, né? Onde você terá um comitê gestor desse IBS, que será composto por 27 mais 27, né? E que terá competências muito específicas, né? Com relação
a apuração, a arrecadação, e o que, de novo, temos mais questionamentos do que respostas nesse momento. Todos nós estamos acompanhando todo dia, e todos estamos à procura das novas legislações, né? Dentro da própria emenda, menciona mais 71 vezes, nós temos, de novo, 19 grupos instituídos do governo, e quantos mais com representação fora, com representação no Congresso Nacional, que são do setor privado, para ter uma participação mais perto de como está sendo instituído, né? Então, existe todo um caminho, né, que nós estamos tentando seguir para a implementação. O período é longo de implementação, óbvio que ele é longo, ele acarreta consequências naturais por causa disso, o que pode ser algo bom ou ruim, dependendo da perspectiva, exatamente porque nos dá mais tempo de adaptação. Porém, nesses 180 dias propostos dentro da emenda constitucional 132, né, nós temos uma certa felicidade na agilidade, onde os grupos de trabalho estão se empenhando ao máximo para conseguir fazer tudo aquilo que eles precisam, né? Nós temos, de novo, alíquotas de referência que serão atribuídas para cada esfera, né, federativa, valerão para a União, Distrito Federal, Estado e município, até que o ente disponha sobre sua alíquota própria. O governo até disponibilizou um quadro muito ilustrativo, falando sobre as mudanças que foram feitas. Depois eu posso até colocar à disposição, enquanto os estados e municípios não colocam à frente a sua própria imposição dessas alíquotas, né? Então, o que nós podemos colocar aqui, né? Com exceção a um modelo de tributação uniforme para todos os bens e serviços, o texto constitucional prevê alguns regimes diferenciados de tributação, que permitem algumas hipóteses, inclusive de alíquota zero, assim como descritas nos regimes diferenciados, né? Então, por exemplo, e voltando também, né, para o imposto seletivo, no caso de extração, a alíquota será no máximo de 1%, e o imposto será cobrado independente da destinação do produto, né? Nós temos como regra geral, na verdade, né, a não permissão à concessão de benefícios financeiros ou fiscais ao IBS e ao CBS. Contudo, existem regimes diferenciados. Então, de fato, do que nós estamos falando como uma composição de interesses dentro dessa nova legislação? Nós temos um cenário ainda não completo daquilo que pode vir a acontecer, né? Então, exceção à regra geral de apuração que exige alíquota única, pelo confronto de créditos e débitos, de novo, na não cumulatividade, admite hipóteses de redução, portanto, de alíquotas aplicáveis a certos bens e serviços, né, que movem a economia de uma maneira ou de outra. Um questionamento, inclusive, a ser feito, né, sobre exatamente dentro dessa composição do nosso IVA dual, como ele afetará mais o nosso setor de serviços, que é aquele que mais emprega dentro do Brasil. Porque não é só, aliás, não é nem só o valor, né? Mas além do valor, são todas as diferentes formas que
a legislação mudou de aplicação dos tributos no Brasil, né? Então, nós temos alíquotas reduzidas, hipóteses de alíquotas de redução de 60%, 30% ou até zero, que podem ser relacionadas a serviços essenciais. Então, dispositivos médicos, medicamentos, transporte público e assim por diante. Permite-se ainda uma redução de 30% na alíquota do IBS e do CBS para prestação de serviços de produção intelectual, de natureza científica ou artística, contanto que eles estejam submetidos a conselho profissional. Eu tenho certeza que isso deixa alguns de nós muito felizes, né? Nós temos isenção para serviços lembrando sempre que, inclusive como disposto, né, temos mais de 71 vezes mencionados na emenda constitucional a palavra lei complementar, né? Então, assim, isenção para serviços de transporte público coletivo, redução em 60% também para certos dispositivos, a possibilidade dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, de certos serviços prestados com relação à ciência, sem fins lucrativos, redução 100% da alíquota do CBS incidente sobre serviços de educação de ensino superior, isenção ou redução em até 100% da alíquota da contribuição sobre bens e serviços e do CBS para atividades de reabilitação urbana, com fins históricos e de áreas críticas de recuperação e de conservação urbanística, né? E nós criamos a alíquota zero de CBS e IBS para a Cesta Básica Nacional de Alimentos. De novo, ainda será definida por lei complementar, o que afetará diretamente a economia. Não falamos nem só da dignidade humana relacionada à Cesta Básica Nacional de Alimentos, mas como a composição de preços é feita e afeta todo o ciclo micro e macroeconômico. Então, é uma disposição de um pensamento que deve ser feito com muito critério, né? Quanto ao produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele tem a permissão para não adesão ao CBS e ao IBS, contanto que ele fature menos de 3 milhões, né, 600 mil, e o produtor integrado, de que trata o artigo 2º, inciso 2º, que optarem por serem contribuintes do IBS e do CBS, quanto ao direito à contabilização desse crédito presumido, permite-se a concessão ao contribuinte adquirente de bens e serviços do produtor rural, pessoa física ou jurídica, que não opte por ser contribuinte, né? Serviços do transportador autônomo de carga, pessoa física, que não seja contribuinte do IBS, do CBS, resíduos e demais materiais, né? Nós temos regimes específicos que não possuem como pressuposto, né, um tratamento mais benéfico do que a regra geral, podendo até, inclusive, resultar em uma tributação mais gravosa. Então, a consideração sobre o regime específico para combustíveis e lubrificantes, né, que prevê incidência monofásica, alíquotas uniformes, que são específicas por unidade, medida de peso diferenciadas por produto. Temos um regime específico de serviços, né, de serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência e saúde, concursos de prognósticos, né, que proverá alterações nas alíquotas, né, para instituições
financeiras, bancárias. Esse regime não se aplicará aos serviços remunerados por tarifas e comissões e para as demais operações. Operações relacionadas ao FGTS é vedado o aumento de carga tributária, né? Bem como é autorizada a definição de alíquota e base de cálculo diferenciada e inclusão de serviços remunerados por tarifas e comissões do regime. Então, nós temos aqui ainda regimes específicos para sociedades cooperativas, hotelaria, parque de diversões, serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviários, operações alcançadas por tratado ou convenção internacional. Mantivemos a Zona Franca, Zona Franca de Manaus, como nós falamos anteriormente. Nós temos regimes favorecidos voltados para micro e pequenas empresas ainda. Então, o Simples Nacional, né, permite aos optantes do Simples Nacional o recolhimento apartado do UBS e do CBS. E foi prevista a criação de mecanismos que são essenciais, com ou sem contrapartida, para manterem, em caráter geral, o diferencial competitivo da própria Zona Franca de Manaus, né? Olha, exatamente por isso, podem ser limitados, individual ou coletivamente, instrumentos fiscais, econômicos ou financeiros, como falamos anteriormente, o IPI, e temos uma capacidade de transição muito grande entre por lei complementar, entre regimes diferenciados, né? Então, exatamente por colocar tributação alíquota zero na cesta básica nacional de alimentos, a concessão de benefícios fiscais, apesar de não ser a regra base, né? Regimes diferenciados, nós acabamos colocando uma predisposição, né, para que a alíquota média aumentasse. Então, nós temos projeções do IPEA, por exemplo, que estimam uma alíquota efetiva de 28,04%, né, considerando os regimes tributários favorecidos. Temos tudo do IMB, uma alíquota neutra, para o IVA nacional de 29,01%, enquanto o Ministério da Fazenda falava, né, anteriormente de 20% a 25%. Hoje tratamos mais de 27%, né, a cada benefício concedido, mas temos uma conversa sobre os princípios que podem ser utilizados podem ser utilizados e instruem, né, a reforma tributária. Então, assim, são escolhas que nós fazemos, inclusive como uma escolha de preservação do mínimo existencial para pessoas com uma faixa de renda menor, né? Então, nós temos a devolução sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços para a população de baixa renda. Nós temos como previsto, né, o cashback para a conta de energia elétrica e para o botijão de gás para o consumidor de baixa renda. Nós podemos ter algumas maneiras de ver quem são eles, talvez através do CAD único, talvez de outras maneiras. A emenda constitucional, ela prevê um tratamento diferenciado para compras governamentais. Então, você tem um tratamento diferenciado do IBS e do CBS nessas compras, né, inclusive nas importações, o que evita a concentração de arrecadação em um só ente. Para isso, ela determina a destinação integral
da arrecadação do IBS e do CBS ao ente federativo contratante, de novo, nos termos de lei complementar, permite a redução uniforme de alíquotas nessas operações e criação de hipóteses em que essa regra em especial de distribuição não se aplique, né? De uma maneira a assegurar a igualdade e o tratamento entre a relação das aquisições internas. Os saldos credores acumulados do ICMS existentes ao final de 2032, desde que admitidos pela legislação em vigor e homologados expresso ou tacitamente pelos respectivos entes federativos, serão informados ao comitê gestor do IBS, que anteriormente chamavam de comitê federal, né? Tivemos uma inovação no nome, né? Para que sejam compensados com o seu respectivo ente, né? Pelo prazo remanescente para os créditos relativos à entrada de mercadorias destinadas ao ativo pertinente, ou em 240 parcelas dos demais casos, né? Nós temos a partilha da arrecadação, que também será feita, pelo menos em relação ao CBS, pertence integralmente à União, mas no que tange ao CBS, ao comitê gestor, né? O que nos coloca numa posição interessante. Inclusive, eu estava lendo sobre o caso do município, se eu não me engano, de Paulina, né, que de fato entrou em um problema exatamente pela configuração da estrutura orçamentária do município, né, Paulina mesmo. A estimativa é que a Paulina pode perder 68% na receita, que é a maior fonte de recursos do município é o ICMS. O orçamento depende de 60% desse imposto, enquanto a média entre as cidades paulistas, é uma cidade dentro do estado de São Paulo, né, o município dentro da cidade de São Paulo, é 18%. Aí, como o ICMS deixará de existir até 2032, fica dependente, inclusive, sobre a lei complementar. O que nós temos até agora demonstra uma perda absurda do orçamento da cidade, que não será a única, não. Com o novo imposto, né, com esse imposto sobre valor agregado, né, nós temos uma mudança, né, que será que você deixa a cobrança, deixa de estar no local de produção e passa ao local de destino, né, princípio do destino também. A divisão das verbas, então, também seguirá um critério populacional, né, e existe uma análise a ser feita sobre cidades que têm uma grande produção, mas uma população relativamente pequena, né? Então, esse município, por exemplo, ele vai ficar dependendo muito do que vai acontecer, né? Essa transição, né, federativa promete ser bem complexa, né? Nós temos aqui uma regra atual de distribuição do ICMS, né? O valor adicionado fiscal, VAF, tem efeito direto, né, no PIB municipal, e nesse caso, por exemplo, você responde por talvez 75%, né? E aí, dentro de uma análise global, pelo menos pela análise dessa cidade,
você tem critério populacional, que adquire um peso central na distribuição, uma cidade que escolheu diminuir o IPTU, né? E, portanto, diminuiu sua arrecadação a partir dessa decisão, e que agora se encontra numa situação de futuro desequilíbrio fiscal, né? E aí se faz uma análise dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que foi criado com o objetivo de reduzir desigualdades regionais por meio de financiamento de atividades produtivas, né, e que segue critérios de distribuição muito parecidos com as regras de distribuição dos recursos do FPE. E dentro desse escopo de análise, né, como o município vê os impactos dessa reforma tributária. Você tem exatamente, pela uma extensão territorial muito grande do Brasil, uma possibilidade gigantesca de casos como esse. Né? Então, quando nós colocamos a capacidade de análise, né, sobre os impactos, né, de, de, de indiretos ou diretos, né, com perdas de uma futura arrecadação que existia do ISS, mesmo com a compensação ao longo do tempo, você tem um questionamento sobre a capacidade de autonomia do ente federativo. Né? Qual é a capacidade de negociação dentro dele? O que você consegue fazer para poder, de fato, ter de novo uma capacidade de reinvestimento dentro de você, né? Dentro do seu próprio ente. Né? Então, assim, são questões que devem ser levantadas, né? E aí nós temos, voltando, então, entender a partilha em si, né? Sobre como funciona essa partilha e como funcionará a transição da partilha de recursos, né? Existirá, né, o repasse de parte do IBS estadual aos municípios, cota parte, tá? Então, do valor arrecadado com esse imposto, 25% serão distribuídos, e a gente acabou de falar da proporção populacional, 10% com base de indicadores de melhoria nos resultados de aprendizado e aumento de equidade, né? Com base nos indicadores de preservação ambiental, inclusive princípio expressamente adicionado. E em relação ao imposto seletivo, a arrecadação é feita pela União com repasses para os estados, Distrito Federal e municípios, por meio dos fundos de participação, da mesma forma como ocorre com o IPI, né? Então, dentro do cálculo das alíquotas de referência, as regras do cálculo da alíquota de referência, né? Nós temos disposições temporais. Então, de 2027 a 2033, a alíquota de referência da CBS deve assegurar que a receita da União, com essa contribuição e o IS, seja equivalente à redução da receita advindos do PIS, COFINS, do IPI e do IOF, né, de 29 a 33. A alíquota de referência do IBS estadual deve assegurar que a receita dos estados e do Distrito Federal, que esse imposto seja equivalente à redução da receita do ICMS, né, e dos fundos estaduais de infraestrutura. E note, alguns questionamentos podem ser feitos, inclusive sobre o artigo 136, né, que dispõe sobre contribuição
feita, foi produzida até, se não me engano, 30 de abril de 2023, que tenha relação com fundos de infraestrutura, obras, né? E aí você começa a aumentar o emaranhado da legislação, né? Note que na PEC 110, salvo engano, seriam 9 tributos que seriam trocados, e nós viemos pela PEC 45, onde nós tivemos 5, né? E aí, dentro dessa análise de 29 a 33, se coloca que são excluídas as receitas de contribuições criadas nos termos do artigo 136. De 2029 a 2033, a alíquota de referência do IBS municipal deve assegurar que a receita dos municípios e do Distrito Federal, com esse imposto, seja equivalente à redução da receita do ISS. Mas, de novo, existe um questionamento colocado, né, sobre a capacidade, de fato, de negociação dos entes, né, inclusive pela distribuição do corpo e comporá o comitê gestor. Como ainda existem muitas perguntas, afinal, o corpo gestor administrativamente funcionará como? Qual a qualidade a qualidade que eu digo como característica, tá? Não como preceito, não como conceito de se o servidor é bom ou ruim, não isso, mas como característica que você está trabalhando com um procurador, com um auditor fiscal, muitas questões ainda a serem resolvidas, e todas elas dependendo muito das leis complementares, né? Então, nesse momento, o que nós temos são referências, inclusive globais. Quando nós adotamos o IVA, nós nos juntamos a uma grande quantidade de países que aplicam, né, o IVA com seus diferentes nomes, ou tributos com nomes muito parecidos, mas que efetivamente se comportam desse jeito, né? Então, nós temos, por exemplo, como eu tinha mencionado antes, o VAT, né, que é inclusive usado por certos países para estimular, né, estimular o turismo. Você pode pedir o cashback de certos produtos que você tem adquirido, colocando a nota fiscal, uma maneira de você estimular. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, numa ideia antiga, que nós podemos correlacionar, não diretamente, aliás, diretamente sim, mas não algo que foi discutido de uma maneira mais abrangente, o imposto de renda negativo, a ideia de Milton Friedman sobre como pode ser o funcionamento de redistribuição, talvez, de recursos, né? E você começa a ter uma análise mais direta sobre possibilidades com relação, por exemplo, se nós quiséssemos citar, não que seja, tá? Programas que podem ser considerados bem-sucedidos, né, com relação a populações com uma faixa de renda menor, né? Nós temos um teto de carga tributária, né, que corresponde à média da receita dos tributos que serão extintos, apurado como proporção do PIB, 2012 a 2021, mecanismos de redução de alíquotas de referência caso esse teto seja extrapolado, né? E nesse sentido, a alíquota de referência da União, né, poderá ser reduzida em 2030 se a média da receita com o CBS e com o IS, né, e o IS estiverem
em proporção do PIB em 2027, 2028, quando se, caso, superar o teto de carga tributária da União, média da receita, do IPI, do PIS, COFINS, do IOF, em proporção do PIB. Já as alíquotas de referência de todos os entes serão reduzidas, né? Em 2035, se a média da receita com o IBS, de novo, reduzida das receitas destinadas a fundos estaduais de infraestrutura, artigo 136, muito interessante, né? A CBS e o imposto seletivo em proporção do PIB, né? Entre 2029 e 2033, considerados ajustes de transição dos tributos. Superar a carga, superar o teto de carga tributária total. Então, amplamente, a transição do sistema de cobrança dos tributos, né, ocorrerá, entre aspas, em 7 anos, então 26 a 33, 26 alíquota teste de 1% de IBS, 0,9% de CBS, poderá ser usado compensado com PIS e COFINS, ou com qualquer outro tributo federal, ou ressarcido caso não seja possível compensação, né? Essa alíquota teste será utilizada para conhecer o potencial arrecadatório do IBS e do CBS, o que permite a calibragem das alíquotas de referência. Nós, contudo, né, temos um momento mais, não chamarei de importante, tá? Mas de mais definitivo em 2027, com o início da cobrança da CBS e extinção do PIS/COFINS e do IOF, redução a zero das alíquotas do IPI, exceto em relação a produtos, de novo, que concorram com aqueles cuja industrialização seja incentivada na Zona Franca de Manaus. De 27 a 28, o IBS continua a ser cobrado apenas por sua alíquota teste de 0,1, mas agora metade para a alíquota estadual, metade para municipal, para evitar o aumento da carga tributária. Nesses anos, a alíquota do CBS é reduzida em 0,1. 29 a 32, o início da cobrança do IBS, extinção do ICMS e do ISS, de forma progressiva, reduzindo esses em 10 pontos percentuais por ano. Os benefícios fiscais do ICMS e ISS são reduzidos na mesma proporção, mesmo se houver previsão de redução diferente. Em 2033, extinção do ICMS e ISS e vigência integral do novo sistema. Então, de novo, é um tempo longo, né? Tudo bem que, se nós considerarmos as datas para lá de 2070, né, de 29 a 77, como nós adotamos muito mais um caminho pela PEC 45, nós fizemos uma escolha, né, e dependendo, por exemplo, no caso que eu citei anteriormente do município, né, pode ser extremamente urgente. O catalisador será a mudança, as mudanças que podem ser feitas. Então, estamos aqui à espera da legislação complementar, da lei complementar, das leis complementares, né? Então, nós temos que a transição federativa, né, que trata essa mudança de partilha do IBS para os estados, DF, municípios, segundo os critérios do ICMS e do ISS, né, ocorrerá em 50 anos. Né? Então, até o final de 28, não há transição, o IBS estará sendo cobrado, sua alíquota teste 0,1, 29 até 77, parte do valor arrecadado com o IBS é retido e é redistribuído com base na proporção da receita de cada estado e município, o ICMS e o ISS, já considerada a entrega das quartas partes aos municípios, né?
Em 78, vigência integral do novo sistema ressalvado seguro-receita. Então, é previsto que, que exista um mecanismo de compensação para os entes com maior redução relativa de receitas, que é esse seguro-receita, né? A partir da utilização de 5% dos recursos não retidos para a transição. Isso é da parcela que será distribuída segundo o princípio do destino. E esses recursos crescem à medida que a transição avança, e servirão para equalizar a redução relativa da receita dos entes. Durante a transação federativa é vedado aos estados, ao Distrito Federal e ao município fixar alíquotas próprias de IBS inferiores às necessárias para garantir as retenções previstas para a transação federativa e aquelas por seguro-receita, né? E nós temos a vinculação da arrecadação do IBS, né? Saúde, educação, fundos constitucionais, seguro-desemprego, BNDES. O produto de arrecadação do IBS é vinculado a despesas e aos fundos, visando manter a mesma proporção existente no teto constitucional, e mantém-se as vinculações de ICMS e ISS previstas nas legislações estaduais e municipais até a data da promulgação da emenda constitucional, no mesmo percentual sobre a receita do IBS, até os estados e municípios adaptarem suas legislações. E aí o comitê gestor, né, a administração do comitê gestor, que é um grande questionamento em si, né, sobre a troca que foi feita, possivelmente na escolha dessa PEC. Você tem uma composição que será paritária, sua presidência será exercida alternadamente entre os estados, os municípios, seu financiamento se dará por percentual da arrecadação do IBS, seu controle externo será exercido pelos estados, o Distrito Federal e os municípios, e a fiscalização, lançamento, cobrança e representação administrativa do IBS e dos estados, distritos serão coordenados pelo comitê com vistas à integração entre os entes federativos. Existem ainda muitas outras mudanças com relação ao IPTU, a fundos de compensação, inclusive. Nós temos emendas constitucionais que trazem, nós temos mudanças pela emenda constitucional no ITCMD, no IPTU, no IPVA, de novo, com todos eles afetados de uma maneira ou de outra pelos princípios que foram colocados dentro, né? E agora nós temos o final, né, dessa aula. Eu sei que é muita coisa, são muitos números, tá? Eu tenho certeza que nós temos dúvidas sobre eles, inclusive eu mesmo tenho, em relação à legislação complementar, né? E, inclusive, para quem for assistir às aulas, aula sobre o artigo 136, né? Mas eu estou aqui para qualquer pergunta e é isso, né? Foi um prazer estar com vocês, né? Foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que foi muita informação, eu sei que foi absolutamente muita informação, mas é isso. Muito obrigado e é isso. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, professor André, pela sua aula, foi muito esclarecedora. Novamente, quero recordar que mais de 5.000 membros assistirão à sua aula e muito provavelmente você vai ser procurado nas redes sociais, porque são 5.000 pessoas em que as pessoas elas entram, acessam e depois que assistem, que têm as dúvidas e aí procuram o professor e aí vão te procurar nas redes sociais, inclusive o Instagram do professor André é @alencarbuzzi. E, bom, em relação aos nossos colegas que estão aqui presentes, Hugo, Vinícius, Deise, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para o professor? Falem agora, ou calem-se para sempre, ou não, né? Porque
No Ou, caso, ou perguntem pelo Instagram, ou e-mail, WhatsApp, ou sinal de fumaça, também serve. Vinícius colocou para mim tudo ok. Iniciarei o curso pela Septem, que logo estará na plataforma. Tudo bem? Estamos aqui nas vias de colocá-lo na plataforma. O Hugo botou que por enquanto não tem dúvidas. A Daisy tinha colocado palminhas aqui para você, André. E, bom, na realidade vão aparecer mais pessoas a partir que o curso entre na plataforma. Professor André, muito obrigado novamente por aceitar o convite. Essa reforma tributária demorou muito para sair. A própria reforma já foi colocada como não foi uma reforma perfeita, foi a melhor reforma que o Congresso conseguiu aprovar. Esperamos que o efeito dela seja positivo. Não se sabe ainda se realmente vai ser positivo, mas pelo menos deve trazer uma simplificação. E não significa redução da carga tributária, significa menos burocracia e uma compreensão melhor sobre as regras do jogo no máximo. Esperamos que realmente essa reforma venha agregar e também reduza as disparidades regionais, apesar da reforma já trazer zonas que vão ser beneficiadas, que vão ter um regime tributário especial. Hoje nós temos uma, entre aspas, guerra fiscal entre os estados da federação, até municípios, que oferecem condições fiscais melhores, e essa vai haver uma uniformização por conta do que consta hoje na reforma tributária. Entretanto, existem municípios que vão ter já um selo, basicamente, né, de benefício fiscal por conta de suas características especiais. Então, na realidade, gente, eu vou falar uma coisa. A Constituição de 88 trouxe mudanças para o Brasil, né? Hoje, o servidor público era um até 88 e depois de 88 passou a se estruturar mais. O PIB, o percentual de impostos, passou a corresponder cada vez a maior percentual do PIB. O serviço público, o setor público passou a ter um peso maior sobre a economia, né? Muitos empregos e salários melhores da sociedade começaram a ir para o serviço público, tanto que em 2003 o funcionalismo público, na média, passou a ganhar mais do que a iniciativa privada, e de 2003 para cá só subiu cada vez mais o serviço público, ganhando cada vez percentualmente mais do que a iniciativa privada. E isso tudo tem a ver com a Constituição de 88. Eu acredito que a reforma tributária ela vai trazer mais mudanças, que nós só saberemos realmente a fundo no futuro, mas hoje quem já está estudando a reforma tributária já vai se antecipar e vai saber, então, qual vai ser o nosso futuro. Será que o nosso futuro vai ser acompanhar os países da OCDE na carga tributária? Ou o nosso futuro vai ser pior ou melhor? Né? E colocando que, por exemplo, na sugestão da OCDE de um imposto global de mínimo de 15%, nós mais do que já satisfazemos esse pré-requisito, o que demonstra que a nossa carga tributária é extremamente alta, né? Perdão, só agregando ao que o estimado doutor Guilherme estava dizendo. Bom, você eu coloquei até no Instagram e já teve gente aqui que elogiou a foto. Bom, o pessoal vai estar ansioso para ver o seu curso, André. Então só precisamos aqui seguir para que ele esteja logo na plataforma. Muito, gente, eu vou finalizar a gravação por conta do tempo que nós temos dessa aula de 1 hora. Agradecer a presença de todos. Novamente, o professor André vai ser muito mais assediado depois que entrar na plataforma. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o convite e pela honra da sua participação, professor André Alencar. Muito, muito obrigado. E obrigado para todos vocês que ficaram aqui até agora. Eu sei que o tema é complexo,
mas ele vai influenciar a nossa vida direta e indiretamente. Muito, muito obrigado.